Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Milhares de produtos de beleza entraram hoje na mira de uma investigação da polícia em São Paulo. São perfumes e cosméticos que foram apreendidos porque podem ser falsos. Tudo vendido ali de porta em porta ou então pela internet. E esse mercado ilegal já provocou um prejuízo de mais de 10 bilhões de reais só no ano passado. Prateleiras lotadas de perfumes e outros cosméticos nacionais importados, suspeitos de falsificação. A polícia apreendeu 10 mil itens que eram comercializados pela internet e também em uma loja no Brás, região de comércio popular de São Paulo. Os produtos vão passar por perícia. O consumo de cosméticos cresceu 36% no país no ano passado. Ao mesmo tempo, cresceu também o mercado paralelo, do contrabando, da falsificação e do roubo. As apreensões de produtos de beleza com algum tipo de irregularidade somaram mais de 10 bilhões de reais em 2024. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, 20 toneladas de cosméticos foram apreendidas. Apesar de ter alvará da vigilância sanitária, a fábrica foi fechada na semana passada pela polícia. Além da falsificação, as más condições de higiene chamaram a atenção. Um galão com óleo finalizador para cabelos estava coberto com um saco plástico. Ali mesmo acontecia o envase do produto. Além da ineficácia, as mercadorias falsificadas também podem fazer mal à saúde. Você passa um produto que pode te dar uma reação iminente, uma alergia, uma dermatite, uma infecção, uma coceira. Marcela é dona de um salão de beleza. Ela comprou pela internet um protetor térmico de cabelo para testar antes de aplicar nas clientes. A hora que eu fui reparar melhor no rótulo, parecia feito numa impressora comum. E aí, a hora que eu fui usar o produto, eu vi que não era um produto verdadeiro. Depois dessa experiência, ela diz que não compra mais sem antes ver o produto. Agora eu faço a compra somente com as marcas para não ter mais o problema das falsificações. E o comerciante chinês preso, o suspeito de matar e depois esconder o corpo de uma jovem de 18 anos, foi transferido de São Paulo para o Rio de Janeiro. Essa investigação tenta esclarecer as circunstâncias do crime. Os policiais realizaram uma perícia complementar hoje, na casa onde Marcele Júlia Araújo da Silva esteve antes de ser morta, na zona norte do Rio. A investigação quer descobrir as circunstâncias do assassinato da jovem de 18 anos. Já em São Paulo, quase na mesma hora, o comerciante chinês Xiao Huqiu, de 35 anos, era transferido para o Rio de Janeiro. O depoimento dele será gravado, para que possa, esclarecer ali o porquê que fez, o porquê que executou a vítima. O tradutor será chamado e o ato ocorrerá sem qualquer tipo de vício. Ontem, ao ser preso em Carapicuíba, na Grande São Paulo, ele disse que no dia do crime estava sob efeito de drogas. Marcele foi vista pela última vez numa bicicleta a caminho da casa do comerciante na quinta-feira passada. Horas depois, uma câmera de segurança gravou o chinês em uma rua, puxando um carrinho coberto com uma lona azul, semelhante à que foi encontrada enrolada no corpo da vítima. Testemunhas afirmam que o suspeito era obcecado pela jovem e não era correspondido. O comerciante chinês é investigado por feminicídio, mas a pena pode ser maior, caso fique comprovado que ele tentou esconder o corpo da vítima e que o crime tenha sido praticado com meios cruéis. A suspeita é que Xiao Huqiu teria levado a jovem, já morta, para outro imóvel. Principal comandante militar do Irã é morto em operação israelense. Donald Trump exige rendição e diz que não pretende matar o líder supremo iraniano por enquanto. No Canadá, presidente Lula participa de reunião do G7 e tem encontro marcado com Zelensky. Polícia Federal conclui investigação sobre espionagem contra autoridades e indicia ex-presidente Bolsonaro, o filho dele Carlos e o ex-diretor da ABIN. Ministro Alexandre de Moraes autoriza a cariação entre Mauro Cid e ex-ministro Braga Neto. Temporais causam destruição e mortes em mais de 30 cidades gaúchas. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema.
Criar uma conta bancária no seu nome, mas sem a sua permissão, pode ser mais fácil do que a gente imagina. A Polícia de São Paulo acaba de descobrir uma sequência de fraudes assim, cometida sempre contra médicos. Apenas um deles, uma dessas vítimas, perdeu quase R$700 mil e todos os suspeitos são de uma mesma família. É um golpe cheio de detalhes e que começava por uma simples invasão de e-mail. A polícia chegou cedo em 2 endereços na zona leste da capital. 5 pessoas que têm entre 28 e 34 anos foram presas. Todas são suspeitas de invadir contas de médicos gaúchos e, em seguida, aplicar golpes financeiros. A partir da invasão de contas de e-mail, eles invadiam as contas GovBR. A partir dali, conseguiam documentação pessoal desses médicos e aí criavam contas bancárias em outros bancos, se passando por esses médicos. Por telefone, os criminosos acessavam os aplicativos para fazer transferências das contas das vítimas para as contas que eles tinham criado. A investigação começou em janeiro, depois que a quadrilha tentou desviar R$700 mil de uma única vítima. A partir dali, investigando, a gente chegou a outras 4 vítimas, todos médicos gaúchos, que também tinham sofrido dessa mesma associação criminosa, sofreram um prejuízo aproximado de R$90 mil. Todos os envolvidos são da mesma família, 2 casais e o irmão de uma das mulheres. Eles vão responder por associação criminosa, falsa identidade, lavagem de dinheiro e estelionato. A polícia acredita que o grupo fez mais vítimas pelo país. A gente identifica já no que a gente aprendeu ali nos locais, nos aparelhos celulares, computadores, que eles têm outras vítimas, já fizeram outras diversas vítimas, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro. Faltam chefes e ajudantes de cozinha no mercado. É o que mostra uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Em Salvador, uma das capitais brasileiras mais visitadas por turistas, nem a força da comida baiana consegue cativar novos funcionários. Não basta apenas bons ingredientes para preparar uma moqueca baiana. É preciso também experiência. Conseguir um profissional assim tem sido cada vez mais difícil. Faz entrevista, a pessoa vem, às vezes trabalha 2 dias, 1 semana, depois desiste, vai embora. Não tem muita resiliência de iniciar um trabalho e ter a oportunidade de crescer, de galgar essas oportunidades. O levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes revelou que 81% dos empresários no país disseram ter muita dificuldade para contratar cozinheiro e auxiliar de cozinha. Funções como sushi-man em restaurantes japoneses e churrasqueiro também estão escassas. Os principais motivos são falta de qualificação profissional e falta de interesse nas vagas. O mesmo levantamento mostrou que a média salarial dos trabalhadores do setor caiu 2% no comparativo anual. Em busca de salários melhores, as pessoas procuram outras áreas no mercado de trabalho. Aqui neste curso de chefe e auxiliar de cozinha, as turmas não ficam lotadas há algum tempo. E é uma pena, porque o mercado de trabalho para quem é auxiliar de cozinha, cozinheiro, ele permanece em ascensão, Cerca de 25% do que a gente consome, do nosso salário, é na rua. Então, a gente está sempre consumindo serviço em bares, em restaurantes. Aos 56 anos, Carmen decidiu investir na qualificação. No momento, estou procurando uma vaga de estágio na área de gastronomia, pode ser confeitaria, padaria. De repente, já, quem sabe, já fico lá empregada, já trabalhando, CLT, tudo bonitinho, conforme. Vamos mudar de assunto agora, vamos para o interior de Minas Gerais, onde uma menina de apenas 10 anos está internada em estado grave depois de ser baleada numa briga de trânsito. O policial penal que atirou foi preso em flagrante. A menina passou por uma cirurgia e precisa de doação de sangue. Dezenas de pessoas fizeram fila no Hemocentro de Ponte Nova, para onde ela foi levada depois de ser baleada. Câmeras de segurança registraram parte da briga de trânsito. O homem no carro de trás saca a arma e coloca a mão para fora da janela. Em seguida, atira contra o veículo da frente, onde estava a criança. O pai dela contou à polícia que o carro trafegava em alta velocidade atrás dele. O ultrapassou e fechou o automóvel que ele dirigia. Eu escutei uns disparos, eu não acreditava no que está acontecendo. Eu coloquei a mão na minha filha e me inclinei, tentei incliná-la também para que a gente
pudesse desviar de um tipo de disparo. Quando eu levantei a cabeça e olhei, infelizmente, ela já tinha sido atingida. O atirador é um policial penal de 34 anos que foi preso em flagrante por tentativa de homicídio na cidade de Viçosa, que fica na mesma região. O homem admitiu para a polícia que fez os disparos, mas negou que tenha começado a briga. Ele seguirá detido porque, na audiência de custódia, a justiça decidiu converter a prisão em preventiva. Eu fiz um pedido de liberdade provisória, porque o meu cliente ele é primário, tem bons antecedentes, ele tem residência fixa. O relato dele é que o carro estava todo fechado, que ele não conseguiu visualizar quem estava dentro do carro. A Polícia Federal indiciou 37 pessoas no inquérito que investiga um esquema de espionagem ilegal na chamada ABIN paralela. Entre elas, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o atual diretor da agência, Luiz Fernando Correia. Segundo a investigação, policiais, agentes, servidores e funcionários da Agência Brasileira de Inteligência teriam formado uma organização criminosa para espionar autoridades públicas e pessoas consideradas inimigas do então presidente Jair Bolsonaro. A suposta espionagem consistia na invasão de celulares e computadores e na localização de pessoas com uso do sistema israelense de geolocalização First Mile, principalmente em 2021. Foram indiciados o ex-diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o filho dele, vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, que seria o chefe do chamado Gabinete do Ódio, o atual diretor da ABIN, Luiz Fernando Correia, e o número 2 da agência, Alessandro Moretti. O relatório com a conclusão da investigação foi enviado ao Supremo Tribunal Federal e segue em sigilo. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, deve encaminhar o inquérito para avaliação da Procuradoria-Geral da República. Depois disso, o procurador-geral Paulo Gonet deve decidir se pede novas provas da Polícia Federal, se oferece denúncia contra os indiciados ou se arquiva o caso. Fontes da PGR afirmam que a tendência é que o Ministério Público ofereça uma denúncia ao Supremo. Procuradas, as defesas de Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Luiz Fernando Correia não se manifestaram. Os advogados de Alessandro Moretti não foram encontrados. Em uma rede social, Carlos Bolsonaro afirmou que é vítima de perseguição. E o ministro Alexandre de Moraes autorizou uma acariação entre o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, e o ex-ministro da Defesa, general Braga Neto. A defesa do general Braga Neto solicitou a acariação ao Supremo Tribunal Federal para esclarecer divergências entre as declarações do ex-ministro da Defesa e o tenente-coronel Mauro Cid. Segundo o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o general era um dos financiadores de um suposto plano de golpe de Estado. Mauro Cid também afirmou que recebeu dinheiro do ex-ministro em uma sacola de vinho. A quantia seria para financiar a Operação Punhal Verde e Amarelo, que previa o monitoramento e o assassinato de autoridades. Em depoimento ao STF na semana passada, Braga Neto negou o repasse de dinheiro a Mauro Cid. Eu não tinha, como eu disse ao senhor, contato com empresários. Então eu não pedi dinheiro para ninguém e não dei dinheiro nenhum para o Cid. Braga Neto está preso numa unidade militar no Rio de Janeiro, mas deverá vir pessoalmente a Brasília. Ele vai usar tornozeleira eletrônica e só poderá se comunicar com os próprios advogados. A sessão de acariação deve ser fechada. O ministro Alexandre de Moraes também autorizou outra acariação entre o general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, para esclarecer uma fala do general sobre a participação de Torres em reuniões para tratar de uma trama golpista. A defesa de Anderson Torres nega que ele tenha participado de qualquer encontro com esse objetivo. O ministro Alexandre de Moraes atendeu ainda a pedido dos advogados de Torres e determinou que o Google Brasil informe quem foi o responsável por colocar a chamada minuta do golpe na internet. E olha, agora há pouco, o ministro Alexandre de Moraes negou um pedido de mudança de data. Manteve, portanto, a acariação entre Braga Neto e Mauro Cid para a próxima terça-feira, dia 24. Uma operação do exército israelense matou o principal comandante militar do Irã, uma das pessoas mais próximas do Ayatollah Ali Khamenei. Israel confirmou ainda que as ações devem se estender por 2 semanas e que pretende atingir novos alvos nucleares do país. Em resposta, o Irã voltou a bombardear Israel.
Mais de 30 mísseis foram lançados contra Israel nesta quarta-feira. A região central do país foi a mais atingida. Essa é a cratera provocada pela queda do míssil na manhã desta terça-feira. Este local também era utilizado como estacionamento para ônibus. Alguns deles pegaram fogo com o impacto. 5 pessoas que estavam próximas ficaram feridas sem gravidade. Durante a tarde, sirenes voltaram a tocar. Deita no chão e põe a mão na cabeça. 5 horas da tarde, a nossa equipe estava a caminho de uma entrevista quando as sirenes começaram a tocar no meio da estrada. E aí o protocolo, na ausência de bunkers, pede para que as pessoas procurem algum lugar coberto e fiquem deitadas. É essa a situação que a gente se encontra neste momento. Em Haifa, no norte de Israel, um dos locais mais atingidos pelos bombardeios, trigêmeas nasceram em um hospital subterrâneo. Mais de 600 pacientes estão no local. Segundo o exército israelense, o ataque de hoje foi considerado menor do que nos últimos dias. 40% dos lançadores de mísseis iranianos foram destruídos. Mas a Guarda Revolucionária do Irã afirmou ter atingido em um dos ataques uma das sedes do Mossad, a agência de inteligência israelense. O governo de Israel não confirma a informação. No Irã, os bombardeios israelenses mataram o chefe do Estado-Maior, Ali Shadmani, que assumiu o cargo há poucos dias. Ele era um dos homens de confiança de Ali Khamenei. Até agora, 2 usinas nucleares foram alvos de ataques, Natanz e Isfahan. A central de Fordow, que é subterrânea, ainda não foi atacada, mas está na lista das próximas operações, segundo o governo de Israel. O ministro da Defesa, Israel Katz, disse que o país precisa de bombas anti-bunker americanas para destruir o local. As Forças Armadas israelenses deram hoje o prazo de 2 semanas para concluir as ofensivas contra o Irã. Em Teherã, depois que o presidente americano Donald Trump pediu que os moradores deixassem a capital do país, houve longos congestionamentos nas saídas da cidade. Inclusive, o presidente dos Estados Unidos subiu o tom contra o Irã, depois de voltar mais cedo da cúpula do G7, no Canadá. Donald Trump disse que o líder iraniano é um alvo fácil, mas, por enquanto, os Estados Unidos não vão matar o Ayatollah. As declarações foram publicadas na rede social de Donald Trump. Numa sequência de postagens, o presidente americano escreveu que os Estados Unidos têm controle completo e total dos céus do Irã, que sabem onde está o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, mas que não vão matá-lo por enquanto, ainda que a paciência do país esteja se esgotando, e pediu rendição incondicional. O governo americano afirmou que trabalha para que o Irã não tenha acesso a armas nucleares. Donald Trump se reuniu por cerca de 1 hora com a equipe de segurança nacional na sala de gerenciamento de crises aqui na Casa Branca. De acordo com a imprensa americana, Trump estaria considerando entrar na guerra e lançar um ataque contra instalações nucleares do Irã. Caças foram direcionados ao Oriente Médio para reforçar a defesa na região. Ontem, ao deixar mais cedo a cúpula do G7, que reúne os países mais desenvolvidos do mundo, Trump afirmou que busca um fim permanente para o conflito, o que seria melhor do que um cessar-fogo, e considera mandar um enviado especial para o Oriente Médio, Steve Witkoff, além do vice-presidente J.D. Vance, para convencer o Irã a desistir das armas nucleares. Ainda no Canadá, ele assinou um documento conjunto com os outros líderes do grupo que declara apoio ao direito de defesa de Israel e pede a responsabilização do Irã pela escalada das tensões. De volta ao Brasil, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta vermelho de tempestade para todo o estado do Rio Grande do Sul. São chuvas muito fortes que já provocaram mortes e estragos em pelo menos 33 cidades gaúchas. Numa delas, em apenas 6 horas, choveu o esperado para todo o mês. Um casal morreu depois que o carro foi arrastado pela correnteza em Candelária, na região do Vale do Rio Pardo. Luiz Rodrigues e Genecida Rosa estavam a caminho do trabalho. Em Santa Maria, na região central do estado, o Observatório Astronômico registrou mais de 1.300 raios em um intervalo de 8 horas. No município de Mata, na mesma região, a água invadiu a cidade e há risco de deslizamentos.
Aqui em Encruzilhada do Sul, um córrego transbordou e atingiu mais de 150 residências. 40 pessoas tiveram que sair de casa por causa da cheia. Em 6 horas, choveu o esperado para todo o mês de junho. A cidade está sem abastecimento de água e não há previsão para normalizar o serviço. A bomba de drenagem está submersa. Cassiana precisou sair às pressas de casa. Tudo que eu tinha, eu perdi ali, perdi armário, o roupeiro ficou nadando, tudo foi perdido. Comunidades estão isoladas por causa da enchente. Temos no interior pontes caídas, bueiros rebentados, tem pessoas ilhadas. Temos um assentamento com 90 famílias que estão ilhadas, que a ponte não existe mais. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta de risco de chuvas fortes e tempestade para todo o estado. O aviso é válido até amanhã. Já na região sudeste, voltou a esquentar. Em São Paulo e no Rio de Janeiro. Assunto para Lidiane Sayuri. Lidi, esse calorzinho veio para ficar? Boa noite. Oi, Mariana. Olha, veio sim, pelo menos até o fim da semana. Boa noite para você. Edu, boa noite. E uma boa noite para você. Uma forte circulação de ventos no interior do país deve manter as temperaturas elevadas e o tempo seco nos próximos dias. Na capital paulista e em Brasília, a quarta-feira de tempo firme, máximas de 26 graus. Em Maceió, as pancadas de chuva vêm a qualquer hora, esquenta até os 28. Hoje, a chuva mais volumosa caiu sobre o Rio Grande do Sul. Nas imagens de satélite, essas manchas coloridas mostram as instabilidades concentradas nos extremos do país. Amanhã, esses ventos que giram no sentido anti-horário, representado pela letra A, impedem o avanço da frente fria e mantêm os temporais sobre o Rio Grande do Sul. No sul de Minas Gerais, pode gear ao amanhecer. Quarta tarde, com máxima de 18 graus em Porto Alegre, calor de 33 em Cuiabá, em João Pessoa, 28 e até 30 graus no Rio de Janeiro e em Macapá. Vamos às participações do Tempo Delivery. A Michele é de Batatais, no interior de São Paulo. Boa noite, Michele. Até sexta-feira o tempo segue firme por aí. Não chove e durante o dia volta a esquentar. Máximas entre 27 e 28 graus. A Sandra é de Maringá, no Paraná. Olá, Sandra. Os próximos dias serão de sol forte, sem previsão de chuva. Na quarta e na quinta, máximas de 26 e de 27 graus. Na sexta, um pouquinho mais ameno, faz até 23. Quer participar do nosso Tempo Delivery? Então poste seu pedido com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. A gente te espera por aqui. Mariana, Edu. Obrigada, Lid. E veja, ainda hoje aqui no JR, polícia prende casal de advogados que teria mandado matar os clientes. E também, parlamentares derrubam veto de Lula que impedia o pagamento de indenizações às vítimas do Zika vírus. Deputados e senadores analisam vetos do presidente Lula a medidas aprovadas pelo Congresso Nacional. Deputados e senadores analisaram hoje os vetos do presidente Lula a medidas definidas pelo Congresso Nacional. A votação foi feita de forma eletrônica, com acordo prévio sobre os vetos presidenciais. Os parlamentares mantiveram, por exemplo, o veto que impede a exigência de conteúdos do currículo opcional no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. E derrubaram o veto à contratação compulsória de pequenas centrais hidrelétricas, mesmo quando não houver demanda. Também rejeitaram o veto que impedia o pagamento de indenização e pensão vitalícia às vítimas do Zika vírus. Mães de crianças afetadas pelo vírus acompanharam a votação no plenário. Dos 60 vetos inicialmente na pauta, pelo menos 30 foram adiados por falta de consenso entre os líderes e o governo, como o que classifica diabetes tipo 1 como deficiência. Diante do cenário, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, já anunciou uma nova sessão do Congresso Nacional para antes do recesso parlamentar, no dia 17 de julho. E disse que, se não tiver consenso até lá, vai levar os vetos presidenciais a voto, mesmo sem acordo. Se conseguirmos um entendimento na próxima reunião da maioria dos vetos, nada impede que aqueles vetos que algumas bancadas carecem da derrubada
e que, de certo modo, o governo não compreende em buscar um acordo, que a gente submeta ao voto. Também foi aprovado o projeto que muda o rito para a indicação das emendas parlamentares. Agora, esses recursos poderão ser usados para pagar salários de profissionais da saúde. E olha, nessa mesma sessão, o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, leu o requerimento que instala uma comissão parlamentar mista de inquérito, uma CPI, para investigar as fraudes do INSS. Essa comissão vai ser formada por senadores e deputados. Ainda não há data para início dos trabalhos. A criação da CPMI foi articulada pela oposição. Agora, o governo tenta ficar com os principais cargos da comissão. Líderes da oposição vão se reunir amanhã com o presidente da Câmara dos Deputados para tentar colocar em votação o projeto de lei que impede o aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. O requerimento que prevê votação em plenário sem passar por comissões especiais foi aprovado ontem à noite. O placar foi de 346 votos a favor e 97 contra. Ainda não há previsão de quando a proposta vai ser votada. O governo quer elevar impostos para cumprir a meta fiscal, mas enfrenta resistência no Congresso. O presidente da Câmara, Hugo Mota, declarou que não há clima favorável na casa para autorizar o aumento da carga tributária e cobrou do governo cortes de gastos. O CAD, que é o órgão do governo responsável por garantir a livre concorrência de mercado, aprovou a compra do Banco Master pelo BRB, o Banco de Brasília. Essa negociação foi aprovada sem restrições e agora depende apenas do aval do Banco Central. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica liberou o acordo de 2 bilhões de reais. O BRB vai ficar com 58% do capital do Banco Master, o que representa 49% das ações ordinárias que dão direito a voto e 100% das preferenciais, que têm prioridade no recebimento de dividendos. A Superintendência Geral do CAD aprovou o acordo sem restrições. A decisão se torna definitiva em 15 dias, caso não haja manifestação pelo Tribunal do Conselho ou recurso de terceiros. No parecer da compra do Banco Master pelo BRB, o superintendente-geral do CAD afirmou que o negócio não provoca prejuízo à concorrência. Após o aval do Conselho, a operação só depende agora da aprovação final do Banco Central. Os dois bancos não comentaram a decisão. A compra das ações do Banco Master foi anunciada em março. Com a aquisição, o BRB estima aumento no quadro de funcionários e lucro de 2 bilhões de reais em até 5 anos. Foi inaugurado hoje em Manaus o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia. O centro tem salão de monitoramento, sala de mapeamento de investigações, auditório e espaço para reuniões estratégicas. A estrutura vai permitir a atuação conjunta de forças brasileiras e estrangeiras contra o tráfico de drogas, o tráfico de armas, o desmatamento, as queimadas e o garimpo ilegal. Práticas que cresceram na região com o avanço do crime organizado. Nos permite, com o emprego da tecnologia, de alertas de inteligência artificial, nós conseguirmos fazer um efetivo monitoramento. Com investimento de quase 37 milhões de reais, o Centro de Cooperação é uma das principais entregas do governo federal dentro do Plano de Segurança para a região. O projeto envolve 9 estados que fazem parte da Amazônia Legal e os 8 países com território na maior floresta tropical do mundo. Além da Polícia Federal, integram o centro a Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria Nacional de Segurança Pública e as Secretarias de Segurança dos estados da Amazônia Legal. O centro também vai abrigar oficiais dos outros 7 países que compartilham o bioma amazônico, além de representantes de organizações internacionais, como a Interpol e a Europol. Todos têm demonstrado o maior entusiasmo nesta participação, porque, afinal de contas, a Amazônia é uma área emblemática, uma área que interessa o mundo como um todo. Veja a seguir, companhias aéreas mudam rotas que passam pelos países do Oriente Médio por meio de mísseis e foguetes. E também, o presidente Lula participa da cúpula do G7 e pede que líderes tenham comprometimento com a paz.
Estamos juntos para você saber que o governo de Portugal quer endurecer as regras de imigração. Uma das medidas apresentadas é dobrar o tempo mínimo de residência para que um estrangeiro consiga a nacionalidade portuguesa. Tanta gente já pensou em morar fora, né? Facilidade da língua, mas agora essa proposta começa a ser discutida hoje no Parlamento de Portugal. O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, apresentou um programa de governo com 80 medidas. Entre elas, mudanças que deixam as leis de imigração mais rígidas. Atualmente, um imigrante que vive em Portugal pode requerer a cidadania por tempo de permanência, após 5 anos morando no país. Na nova proposta, será preciso pelo menos 10 anos. O cidadão que conseguir o visto por permanência só poderá trazer os parentes depois de comprovar que está há 3 anos num trabalho formal com renda de ao menos 2 salários mínimos. Já os vistos de trabalho passam a exigir qualificação, vínculo empregatício e seguro-saúde. O programa também prevê a criação da Força Nacional de Estrangeiros, que vai fazer o controle das fronteiras. Em 2023, Portugal concedeu cerca de 330 mil autorizações de residência, quase a metade para brasileiros. Hoje, o primeiro dia de debates gerou críticas da oposição. O Partido Comunista apresentou moção de censura, desaprovando as medidas, alegando o retrocesso nos direitos dos trabalhadores. No seu programa de retrocesso e empobrecimento. As discussões continuam amanhã. A expectativa é que o programa de governo seja aprovado, porque a coligação de centro-direita do primeiro-ministro Luís Montenegro tem maioria aqui no parlamento português. Pelo menos 14 pessoas morreram e mais de 150 ficaram feridas num dos piores bombardeios russos contra a Ucrânia. Imagens mostram os drones atingindo prédios residenciais em Kiev. Os bombardeios duraram pelo menos 9 horas. As equipes de resgate trabalharam durante toda a manhã no socorro às vítimas. Segundo autoridades ucranianas, 400 drones e mais de 30 mísseis foram lançados contra o país. A Justiça da Argentina determinou que a ex-presidente Cristina Kirchner cumpra prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Os detalhes com a correspondente da Record em Buenos Aires, Denise Odorici. A decisão teve efeito imediato e a prisão domiciliar de Cristina Kirchner já começou a ser cumprida no apartamento em que ela mora neste prédio aqui em Buenos Aires. A ex-presidente só poderá sair com autorização judicial e deve fornecer nomes de parentes, médicos e advogados que poderão fazer visitas regulares. Ela terá que usar tornozeleira eletrônica. Cristina Kirchner foi condenada a 6 anos de prisão por irregularidades em contratos de obras públicas. A sentença foi confirmada pela Suprema Corte Argentina. A ex-presidente também está impedida de ocupar cargos públicos. Nos últimos dias, há uma grande aglomeração de pessoas em frente à casa da ex-presidente. Os líderes do G7 manifestaram apoio a Israel e condenaram a ameaça do Irã. O presidente Lula participou do encontro no Canadá. O ucraniano Volodymyr Zelensky recebeu do primeiro-ministro do Canadá o equivalente a 8 bilhões de reais em ajuda militar. Por questões de agenda, Zelensky e Lula cancelaram a reunião prevista para hoje. Na hora da foto oficial, Lula se distraiu com a premier da Itália e o presidente do Conselho Europeu e foi chamado pelos demais em tom de brincadeira. No discurso, o presidente Lula defendeu a transição energética e afirmou que o combate às mudanças climáticas exige um esforço coletivo. Ao citar conflitos como os que envolvem Rússia e Ucrânia, Israel e Irã, Lula voltou a criticar gastos com armamentos. Ele reconheceu a dificuldade de se alcançar acordos, mas pediu aos líderes que busquem um comprometimento com a paz. O presidente francês Emmanuel Macron disse que os parceiros europeus estão prontos para participar de negociações sérias sobre a questão nuclear iraniana. O presidente Lula deixou o evento sem conversar com a imprensa. A previsão é que ele chegue ao Brasil amanhã. Por causa do conflito no Oriente Médio, Israel e Irã fecharam os espaços aéreos. As empresas foram obrigadas a cancelar voos com destino a vários países da região, com medo de mísseis e foguetes.
Essas alterações afetam milhares de pessoas que tinham viagem marcada. Neste site que monitora voos pelo mundo, um grande espaço vazio na região de conflito. O Irã, desde a noite de quinta-feira, sofre bombardeios, por isso o espaço aéreo está fechado. Em Israel, todos os voos comerciais também estão suspensos. As restrições atingem ainda outros países do Oriente Médio. Suspendeu voos para o Azerbaijão, Geórgia, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Síria, Líbano, Rússia, Uzbequistão, Cazaquistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Quirguistão. É uma quantidade enorme de destinos. O registro feito de uma aeronave comercial que sobrevoava Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, impressiona. No início, alguns clarões no céu. Segundos depois, dezenas de mísseis podem ser vistos cruzando o céu rumo a Israel. O fechamento de parte do espaço aéreo no Oriente Médio afeta a operação de várias companhias, não só pelo cancelamento de viagens, mas também pela mudança de rotas. Voos que normalmente passariam pela região do conflito fazem rotas alternativas por zonas fora de risco. As rotas serão traçadas com base no impedimento desses lugares onde se pode voar, procurando lugares onde ainda é permitido fazer esse voo, e com isso o trajeto fica maior, o número de horas fica maior. A maior companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos suspendeu temporariamente voos para Jordânia, Líbano, Irã e Iraque. Outra empresa, do Catar, também deixou de voar para o Irã, Iraque e Síria. A reabertura dos espaços aéreos vai depender da evolução dos confrontos na região. Isto só irá acontecer se começarem a uma discussão de paz e aí você tem, vamos dizer, de uma certa maneira, uma trégua, porque já existe movimentação nessa direção, tanto da parte do Irã como da parte de Israel. E o primeiro grupo de políticos brasileiros que deixaram Israel desembarcou hoje na Arábia Saudita. A comitiva com 12 pessoas tem chegada prevista para amanhã ao Brasil. O vereador pelo Rio de Janeiro, Flávio Vale, gravou um vídeo ao pousar na Arábia Saudita. Chegamos aqui, nossa delegação, e aqui só trocar de roupa, tomar um banho, já partir para o aeroporto. O prefeito de Nova Friburgo, município do Rio de Janeiro, falou da expectativa para a volta. Foram dias de muita angústia, aflição, de incertezas, mas agora estamos aqui muito próximo de retornarmos para a nossa cidade. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, as outras 27 autoridades brasileiras que permanecem em Israel devem seguir por terra até a Jordânia nos próximos dias. De lá, embarcam em voos comerciais de retorno ao Brasil. Agora um flagrante, infelizmente, comum cada vez mais nas grandes cidades brasileiras: os menores e o crime. Um adolescente suspeito de invadir cerca de 60 imóveis de luxo foi apreendido em São Paulo. A polícia gravou a perseguição, que terminou na detenção desse menor. O adolescente anda pela calçada quando é abordado pelos policiais. Ele corre e os agentes começam uma perseguição pelas ruas da Moca, na zona leste da capital paulista. O jovem é finalmente cercado e detido. Segundo a polícia, ele se passava por morador para invadir apartamentos num condomínio de luxo e furtar objetos de valor. O menor já tinha sido apreendido antes pela mesma infração, em 2022. E também, laudo confirma que empresário encontrado morto no autódromo de São Paulo foi vítima de asfixia. A polícia de São Paulo já está com os resultados dos laudos dos exames que foram feitos no corpo do empresário Adalberto Júnior, que foi encontrado dentro de um buraco no autódromo de Interlagos, na capital paulista. Segundo a perícia, a causa da morte foi asfixia. Os laudos oficiais entregues aos investigadores confirmam informações já divulgadas pelo Jornal da Record. Segundo os peritos, as lesões encontradas nos pulmões são compatíveis com condições de asfixia. A principal linha de investigação aponta que Adalberto pode ter recebido um golpe, conhecido como mata-leão, por seguranças, ao acessar um local restrito. Vem cá, quando é que você vai imaginar que 2 advogados vão ser presos suspeitos de mandar matar 2 clientes?
Um casal de clientes, inclusive. E ainda mais quando você descobre que a relação profissional entre eles passava de 10 anos. Segundo a polícia, esses advogados falsificaram processos e pegaram quase 15 milhões de reais das vítimas. A Polícia Civil trouxe atualizações na investigação sobre o assassinato dos empresários José Eduardo Ometo Pavan e Rosana Ferrari, ocorrido em abril na cidade de São Pedro, a cerca de 200 quilômetros de São Paulo. 4 pessoas foram presas nesta manhã. Entre elas, um casal de advogados que teria planejado as mortes com o objetivo de herdar parte do patrimônio das vítimas. Eles teriam convencido os empresários a transferirem de forma voluntária bens e valores, totalizando 12 milhões de reais, em nome de uma suposta estratégia de proteção patrimonial. De acordo com a investigação, os suspeitos também falsificaram pagamentos de custas processuais e até decisões de juízes. O prejuízo das vítimas foi em torno de 15 milhões de reais. Foi isso que a gente identificou. De acordo com a polícia, os advogados contrataram 2 homens para matar as vítimas. A defesa dos suspeitos nega as acusações. É uma relação de escritório de advogado com o cliente. E houve essa acusação de que eles são mandantes do crime, mas eles negam veementemente. 16 suspeitos foram presos no Paraná e em outros 3 estados durante uma operação contra o tráfico internacional de animais silvestres. Mais de 1.000 espécies foram resgatadas, entre elas cobras, lagartos, araras, macacos e até axolotes, um tipo de salamandra ameaçada de extinção. A Polícia do Rio fez hoje uma perícia na praça onde uma bomba explodiu perto de várias crianças no último domingo. A suspeita é de que o artefato tenha sido lançado por um drone de traficantes de uma comunidade rival. Também no Rio, 33 pessoas ficaram feridas depois que um ônibus tombou e caiu dentro de um canal numa importante avenida da zona oeste da cidade. O Sindicato das Empresas de Ônibus informou que aguarda o resultado da perícia e que presta assistência às vítimas. A polícia investiga as causas do acidente. E agora, novas informações sobre o conflito entre Israel e o Irã. Agora há pouco, as sirenes voltaram a soar nas cidades de Tel Aviv e Jerusalém. As autoridades disseram que os ataques foram interceptados, mas são esperados novos bombardeios. Essas imagens agora são ao vivo de Tel Aviv e a TV estatal iraniana chegou a divulgar que esta noite fortes ataques seriam realizados contra Israel. Olha, nós voltamos amanhã com mais informações para você, mas à 00:30 de hoje tem mais Jornal da Record. Você pode assistir as reportagens de hoje no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record também está ao vivo e de graça no Play Plus. Você fica agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Reis, tem Prova dos Homens no Power Couple. Não perca. Boa noite. Boa noite e bora para a próxima. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.